Bom dia a todos. Vamos dar continuidade, então, hoje ao nosso curso, Ciência e Conhecimento. Hoje é a sexta aula, é o módulo 3, já começamos o módulo 3, vamos fazer a parte 1 do módulo 3, que está esse módulo dividido em duas partes. Nessa aula, o tema está dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, do feudalismo ao capitalismo. Segundo ponto, a razão e a experiência, Galileu Galilei. Terceiro ponto, o Renascimento. O responsável pela aula de hoje é o juiz de direito Antônio Augusto Galvão de França. O doutor e professor Antônio, ele, além de juiz de direito, ele é mestre em filosofia do direito pela São Francisco e doutorando pela São Francisco. Eu faço aqui o registro da satisfação que nós temos na coordenação de contar com o doutor Antônio, que é também um dos coordenadores do curso, é um intelectual, um acadêmico importante, que se firma como um dos novos expoentes da filosofia do direito, na linha desenvolvida pelo professor Alisson Mascaro, e que eu tive a grande satisfação de acompanhar desde o seu início de projetos acadêmicos, início do mestrado, até esse ponto em que ele se encontra de grande maturidade, de grande capacidade acadêmica. É uma grande satisfação contar com ele na coordenação do nosso curso, é uma honra muito grande, e tê-lo aqui nessa aula do módulo 3. Então, professor Antônio, com o senhor a palavra. Muito bom dia a todas e todos. Em nome do Dr. Luiz Manuel e também do desembargador Paulo Magalhães, gostaria de cumprimentar a todas e todos para essa sexta aula do curso Ciência e Conhecimento, e queria aqui também agradecer essas palavras do professor Luiz Manuel, e o Dr. Luiz Manuel sabe que a recíproca é verdadeira, assim como com relação ao Dr. Paulo Magalhães, são 2 magistrados, 2 professores, 2 acadêmicos, em relação aos quais eu tenho a mais profunda admiração, inclusive até fazendo um registro aqui da minha trajetória, foram justamente os cursos desenvolvidos pelo desembargador Paulo e pelo professor Luiz Manuel, aqui na IPM, principalmente na parte da filosofia do direito, que fizeram uma verdadeira virada acadêmica na minha trajetória e também de horizonte de mundo, que foi aqui na IPM que eu tive a oportunidade de ter a primeira aula com o professor Alisson, em 2016. E já desde 2014, 2013, o desembargador Paulo e o Dr. Luiz Manuel desenvolvem esses cursos que, de certa maneira, eles muito se alinham e muito correspondem a talvez aquilo que há de melhor dentro da Escola Paulista da Magistratura, que é essa característica da EPM de ser um local de abertura institucional, de oxigenação, e permite com que, principalmente esses cursos, que são cursos abertos, né, qualquer um pode se inscrever, são cursos gratuitos. Hoje temos uma plateia presencial um pouco mais reduzida, mas temos já quase 200 pessoas à distância do Brasil inteiro, né, desde professores de direito, magistrados, mas também temos professores do 2º grau, psicólogos, pessoas da graduação, enfim. Esses cursos são muito importantes e eu queria aproveitar para registrar justamente essa relevância dos cursos da filosofia do direito aqui da EPM como forma de reforçar aquilo que há de melhor, talvez, na EPM, um local que eu tenho um profundo carinho, um profundo afeto desde o meu início na magistratura. Bom, sem mais demora, e aqui registrando também que foi o Dr. Paulo que desenhou esse curso também de uma forma muito habilidosa, muito cuidadosa,
e eu já vou fazer referência aqui à minha exposição do PowerPoint. Para o pessoal que está nos acompanhando à distância, fiquem tranquilos que vocês vão receber esse mesmo material, é mais ilustrativo, mas qualquer referência que eu utilize aqui, eu vou falar em voz alta, então também não vão perder nada. Fiquem tranquilos. Mas o desembargador Paulo foi muito feliz, me permita usar essa expressão, porque, primeira coisa, é possível ver no roteiro do curso que todo o desenvolvimento científico, toda a história da ciência, ela foi cotejada com determinado modo de produção ou com determinado período histórico. Então, já há essa contextualização que é muito importante. Cada um desses paradigmas científicos, desses grandes pensadores, vai sendo paulatinamente cotejado com seu respectivo momento histórico. E hoje, iniciando o módulo 3, iniciando essa trajetória de transição do feudalismo para o capitalismo, temos a figura que talvez seja mais representativa desse momento, do Renascimento. Há outros grandes pensadores desse período, como Newton, Kepler, Copérnico, mas talvez a figura de Galileu ela represente de uma maneira muito mais precisa as contradições daquele momento. E desde o início do curso, né, principalmente nas aulas do professor Camilo, da professora Juliana, algo foi sempre muito enfatizado na análise de todas as reflexões, que todo esse processo de desenvolvimento do conhecimento científico, ele tem que ser percebido à luz da forma como a sociedade se produz e se reproduz, conforme aquele determinado modo de produção. Então, verificamos que a forma de pensar, a forma de perceber o mundo é muito relacionada com a forma como a sociabilidade se dá no dia a dia. Na antiguidade, o modo de produção era escravista. Havia uma baixa mobilidade social, mas ainda assim havia alguma mobilidade social, principalmente através de guerras. Naquele tempo, os escravizados, via de regra, eram pessoas que pertenciam a povos derrotados nas guerras. Eventualmente, eles poderiam se rebelar ou, em função de uma outra guerra, se libertarem e até mesmo escravizarem aqueles que antes os escravizaram. Então, era uma sociedade mais imóvel, mas havia um certo nível de mobilidade social. Já no período feudal, que foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, né, houve uma grande fragmentação do Império Romano e houve uma espécie de fechamento da Europa, daquela região que corresponde à Europa, em si mesma. Nós verificamos, né, passamos a verificar naquele período, principalmente logo após a queda do Império Romano, naquele período que é conhecido como Baixa Idade Média, que até a professora Juliana e a professora Camila abordaram, né, o pensamento daquele tempo, pensamento principalmente baseado nas percepções de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona. O que havia naquele período de alta fragmentação? Era uma enorme imobilidade social. Então, no feudalismo, havia mais imobilidade do que na antiguidade. Então, a Europa começou a ser fustigada pelos povos bárbaros, né, que culminou com a queda de Roma. E ao sul, ela era fustigada, ela era cercada pela expansão muçulmana dos povos árabes. E as estruturas políticas, sociais, elas se fecharam nelas mesmas. Havia um grande receio com aquilo que era de fora. E houve uma preocupação com uma autossuficiência.
O tempo de Galileu é um tempo em que o modo de produção feudal praticamente já havia se encerrado, ou pelo menos não era o modo de produção preponderante. Mas para nós entendermos o horizonte de mundo de Galileu, é importante nós pontuarmos algumas coisas desse tempo, desse modo de produção, desde o seu ápice até a sua decadência, para entendermos o momento do mundo de Galileu Galilei, lá na Península Itálica. E eu gostaria de agora efetivamente iniciar a minha exposição com uma epígrafe de um pensador que já foi aqui referido pela professora Juliana Paula Magalhães, que é uma das maiores autoridades em Althusser atualmente no Brasil, e cujo pensamento é incontornável quando se trata de analisar o trabalho de Althusser, ou seja, hoje em dia não dá para pesquisar Althusser no Brasil, principalmente Althusser e direito, sem passar pelas reflexões da professora Juliana. E eu, até inspirado nisso, inicio a minha exposição efetivamente com uma epígrafe de Althusser. Althusser, um dos conceitos que ele mais usa é o conceito de determinação. A vida social ela é determinada a cada momento histórico por uma específica forma social histórica, construída ao longo de muito tempo. E nesse livro aqui, esse livro é uma das principais obras de Althusser, chama-se Por Marx, Em Favor de Marx. Na verdade, é uma compilação de vários textos de Althusser, redigidos no início dos anos 60, e o último artigo desse livro contém essa epígrafe que faz referência justamente a Galileu. Então, para quem está nos acompanhando à distância, eu até vou falar em voz alta, sem conceber essa sobredeterminação, é simplesmente impossível dar conta, teoricamente, do prodigioso trabalho de um pensador como Galileu. E aqui a gente pode, por enquanto, pelo menos provisoriamente, podemos usar a palavra sobredeterminação como sinônimo de determinação. Então, para entendermos a obra de qualquer pensador, de qualquer teórico, nós devemos primeiramente entender o que determina aquela vida social, aquele momento social. E no caso de Galileu, isso é mais importante ainda, porque muitas vezes, quando a gente vê, às vezes, um documentário desses do History, que alguns são muito bons, mas muitas vezes a questão do pensamento de Galileu, ela é colocada simplesmente em termos de algo do tipo ciência versus igreja, como se a igreja fosse automaticamente obscurantista e Galileu, de forma, digamos, heróica, foi contra isso e quase como uma coisa meio maniqueísta. Lógico, não estou tirando aqui o mérito de Galileu, que realmente é um importantíssimo pensador, que inclusive, segundo Althusser, ele, juntamente com Newton, Galileu e Newton, teriam descoberto aquilo que Althusser chama de o continente física. Essa expressão continente é uma expressão que Althusser gosta bastante, e ele fala de grandes pensadores da história das ciências, da história da filosofia. Ele fala também que Marx foi o descobridor do continente história, e fala que Freud foi o descobridor do continente inconsciente. Então, essas são as expressões. Então, daí a relevância que Althusser dá a Galileu. Bom, voltando à nossa perspectiva histórica. Então, ao tempo da Idade Média, essa grande fragmentação social, territorial, fez com que os povos, principalmente na região da Europa Ocidental, se estruturassem em feudos. Esses feudos eram unidades políticas como se fossem fractais. Fractais são aquelas figuras geométricas cujo todo é igual à sua parte menor.
Então, às vezes, nós temos notícias de impérios e reinos daquele período, mas quando a gente fala, por exemplo, do Império Carolíngio, né, que era da Baixa Idade Média, que depois virou o Sacro Império Germânico, Romano-Germânico, eu falar, mas tinha um império lá, só que não era bem assim, porque o poder do monarca era muito restrito, era tudo muito escalonado, né, muito fragmentado, e de uma relação altamente complexa, baseada numa forma social, que é a forma social da servidão. Se hoje em dia, no capitalismo, nós temos uma forma social, que, segundo Marx, é a forma social da forma-mercadoria, que é a principal molécula que pauta a nossa sociabilidade, naquele tempo, naquela época feudal, nós tínhamos a forma social servil, tá? Que era uma forma social altamente de autoimobilismo. Por quê? Naquele tempo, se o sujeito nascia servo ou serva, ele morria servo ou serva. Se ele nascia nobre, ele morria nobre. Trocas monetárias na Baixa Idade Média eram residuais, eram raríssimas. Os feudos eram praticamente autossuficientes e a relação do servo para com o senhor feudal era de pagar tributos através, principalmente, do trabalho físico. Então, em determinado período, se trabalhava alguns dias no manso, na terra do senhor feudal, e em outros períodos da semana se trabalhava na própria terra, ou na terra no manso reservado ao servo, que era o manso servil, e dali o servo extraía a sua própria subsistência. Se houvesse alguma necessidade de troca, era ela feita na borda dos feudos, né, com outros feudos, trocava produtos in natura, mas a moeda era praticamente inexistente, principalmente na Baixa Idade Média. A moeda era utilizada mais pelos nobres, pelos suzeranos, mas os servos mesmo praticamente não tinham acesso a isso. E essa forma altamente imóvel, essa forma altamente previsível, né, sem uma perspectiva, ela correspondia a uma determinada forma de pensar, de perceber o mundo. Então, já foi dito aqui que naquele período da Baixa Idade Média vigorava um pensamento que mesclava a religião, o pensamento religioso cristão, com o pensamento grego, principalmente de Platão. E essa era fundamentalmente a estrutura central do pensamento de Santo Agostinho, que se espraiou para o restante dos povos naquela região, naquele tempo da Baixa Idade Média. Santo Agostinho, ele falava da cidade de Deus e da cidade dos homens, e a narrativa era de que deveria haver uma aceitação da sua condição pessoal, porque isso era um desígnio de Deus. Se eu sou servo é porque Deus quis, se eu sou nobre é porque Deus quis, e eventual redenção, ou um alívio, ou uma melhor vida, será apenas na cidade de Deus. Essa era a Baixa Idade Média. Eu já vou até aproveitar aqui para pegar um exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de Galileu, mas pegar um exemplo da Península Itálica. Galileu, a vida de Galileu foi centrada em duas principais regiões da Itália, que é a República de Veneza e o Grão-Ducado da Toscana, né? E a República de Veneza, ela é muito representativa dessa trajetória do feudalismo e da sua transição depois para a modernidade. Por quê? A República de Veneza se situa numa espécie de interseção entre o Império Bizantino e entre aquilo que depois foi o Império Carolíngio, mas ela estava numa zona limítrofe. Além disso, aquela região era banhada pelo Mediterrâneo. Historicamente, era uma região em que se passavam rotas comerciais e era fácil acessá-la pelo mar.
o que aconteceu na região de Veneza? As pessoas elas fugiram para os pântanos. Então, havia muito medo do que era de fora. E havia pequenas ilhas pantanosas. E isso, na Baixa Idade Média, acabou se aglutinando uma comunidade que a partir da qual surgiu o quê? Veneza, tal e qual conhecemos hoje. Então, a gente às vezes imagina, nossa, mas por que Veneza tem um monte de canal, uma coisa meio, né? Hoje em dia eles passam muitas dificuldades lá, uma cidade belíssima, né? Mas volta e meia alaga a Praça de São Marcos, né? Um negócio meio, ou às vezes falta água e ninguém consegue transitar, né? O lixo todo lá é recolhido através de barcos, né? E quando diminui o nível de água, compromete todo o sistema da cidade. E às vezes a gente, nossa, mas por que fizeram isso? Fizeram isso para se proteger. Só que, com o tempo, aquelas comunidades começaram a se reestruturar. Houve uma espécie de contraofensiva, principalmente nas áreas ocupadas pelos povos árabes. Passaram a dominar as rotas do Mediterrâneo. E aí começa, na virada do ano 1000, o feudalismo atinge seu ápice, né? O feudo bem acabado atinge seu ápice lá pelo ano 1000. E no ano 1000 tem um ponto de virada, a partir do qual começa uma gradativa, lenta, histórica desconstrução desse feudalismo muito bem acabado. Então, esses povos da Europa Ocidental voltaram a dominar as rotas do Mediterrâneo, e isso já entra dentro da lógica do Renascimento, que ficou conhecido como Renascimento comercial. As trocas começaram a ficar mais intensas. Também houve o surgimento, né, novos escritos que antigamente haviam sido deixados de lado, principalmente de Aristóteles, começaram a ser, digamos, reavivados, e aí houve uma espécie de renascimento filosófico, a sociedade começou a ser mais dinâmica, e isso começou a gerar um novo modo de pensar, um novo modo de conceber o mundo à nossa volta, e de conceber o próprio pensamento filosófico. Se Santo Agostinho batizou Platão, São Tomás de Aquino batizou Aristóteles. E Aristóteles foi sucessor de Platão. Aqui é bom a gente pontuar algumas coisas da antiguidade para a gente entender um pouco, talvez, da diferença, digamos, sociológica de Platão e Aristóteles. Platão ele foi muito marcado pelos eventos da Grécia, de Atenas, no pós-guerra do Peloponeso. Atenas perdeu a guerra para Esparta, foi arrasada e virou quase que uma espécie de estado subsidiário de Esparta. E naquele período, além desse rescaldo da guerra, também teve o famoso julgamento de Sócrates, que era o grande mestre de Platão. Então, Platão, quando ele foi escrever a República, quando ele foi desenvolver as suas ideias, me parece que havia uma rigidez maior, que é justificada, talvez, pela sua própria vivência e horizonte de mundo. Aristóteles, que sucedeu Platão, que foi o grande discípulo de Platão, ele também passou depois por dificuldades, né? A professora Juliana até mencionou o período que Aristóteles acompanhou Alexandre o Grande, né? Principalmente na expansão macedônica, né? Naquele período que foi o helenismo, mas Aristóteles já tinha uma certa flexibilidade filosófica. De Aristóteles, por exemplo, ao conceito de mediania, de equilíbrio, de flexibilidade. E isso se amoldava melhor ao pensamento já desse período de maior fluidez, de maior trocas comerciais, do que o pensamento de Platão. Então, se nós pensarmos bem, há uma certa relação da reprodução social e parece lógico que
Platão tenha sido deixado um pouco de lado e Aristóteles tenha sido o norte, né, essa aglutinação entre o pensamento cristão e o pensamento aristotélico. Então, no tempo de Santo Agostinho, via de regra, falava assim, acredite primeiro, depois você pensa os motivos pelos quais você acredita. Já São Tomás de Aquino chegou a criar teses comprovando logicamente a existência de Deus. Então as pessoas começaram a pensar mais, as pessoas começaram a ser mais curiosas, né? Tanto é que nesse período começaram a surgir as primeiras universidades, como por exemplo a Universidade de Bolonha, depois a Universidade de Pádua, na qual Galileu chegou a lecionar, né? Universidade de Pádua, que ficava na região de Veneza. Mas, enfim, falamos muito da questão da produção, da relação servil, mas essa relação servil, essa determinação servil, ela era também sobredeterminada. Ela era sobredeterminada. Então, a determinação sobredeterminada. E o que sobredeterminava a relação servil? Era a relação religiosa da Igreja Católica. A Igreja Católica ela fornecia o amálgama, a coesão ideológica que fazia com que se justificasse as condições servis. Então havia uma altíssima sinergia, uma altíssima compatibilidade entre aquele modo de produção, aquela forma social e a ideologia católica. Era fluido. Fluido. Então, quando o Althusser fala de determinação sobredeterminada, ele está se referindo a isso. Então, Althusser, ele mesmo, depois, mais para o final da vida, nos seus textos do final dos anos 80, começo dos anos 90, ele se retratou, de certa maneira, porque nos anos 60, 70, ele falava em determinação em última instância, que era o econômico. Como se o econômico sempre desempatasse tudo. E ele falou, não foi bem isso que eu quis dizer. Né? Então, ele até deixou de utilizar, pelo menos com tanta frequência, essa determinação em última instância, começou a utilizar esse termo de determinação sobredeterminada, que nada mais é que uma forma social. Né? Vamos pegar a nossa sociabilidade do nosso dia a dia. Não é porque a forma mercadoria estrutura toda a nossa vida que necessariamente eu vou me pautar no meu dia a dia, a todo momento, pela forma mercadoria. Então, o que é a forma mercadoria? O trabalho é uma mercadoria, os produtos necessários à nossa subsistência são mercadoria, a energia elétrica, a água, são mercadoria, o notebook, o microfone. Isso não quer dizer que o econômico vai desempatar sempre. Então, muitas vezes eu vou utilizar a mercadoria para fazer uma exposição que não tem uma finalidade econômica. Tanto é que esse curso é gratuito. Então, nem sempre há esse desempate. Mas o fato é que a nossa sociabilidade do dia a dia ela é formatada nesses termos. Então, por exemplo, se eu tenho um parente, meu pai ou minha mãe, né, e eu quero dar um presente no Dia das Mães, né, eu faço o quê? Eu vou até uma loja, compro um negócio. Isso não quer dizer que eu estou comprando a minha mãe, eu estou reduzindo ela a uma materialidade. Mas é a forma como nós nos organizamos e a forma de eu expressar o meu afeto é através de uma relação mercantil. Passa por isso. Na Idade Média, já era o contrário. Havia uma relação servil, eventualmente poderiam até haver dádivas, né? Mas a dádiva, veja, se por exemplo, um presente, via de regra, era feito através de um artesanato pessoal, como se fosse um tributo. Né? Então, se fazia, por exemplo, uma espada e se dava ao seu senhor feudal, e essa espada, ela não era mercadoria, porque, via de regra, ela era uma coisa útil. Ela era mercadoria, mas não na forma como nós concebemos hoje. Então,
A determinação daquele período ela era sobredeterminada, na época feudal, pela condição da igreja. E a condição da igreja, e agora já nos encaminhando para o horizonte efetivo de Galileu, e essa posição da igreja, a gente pode dizer que ela era uma posição dúplice, né? Por quê? Porque a igreja, ao mesmo tempo que ela era, digamos, ela tinha um componente ideológico, ou seja, uma instituição que, em termos gerais, fornecia a formatação, a forma de pensar, a forma de perceber o mundo, controlava também o conhecimento científico através daquilo que ficou conhecido como escolástica, né, que é essa junção do pensamento aristotélico com a doutrina cristã. Mas, além disso, a própria igreja ela era um Estado. Então, havia os estados papais, que eram estados poderosos e que depois se cristalizaram, inclusive, como estados absolutistas. Então, olha que situação peculiar da igreja. E, para nós entendermos depois o embate que Galileu teve com a igreja, nós devemos entender esse momento de transição, esse momento histórico, que foi essa passagem, esse fim do feudalismo, no qual houve um descompasso entre essa posição ideológica da igreja com novas formas sociais que estavam surgindo. E aqui eu já adentrando propriamente a Galileu Galilei, queria começar com uma outra epígrafe, aliás, minto. Vou adiantar. Essa epígrafe aqui é bastante conhecida. Quem assiste documentário científico, né, no History Channel já deve ter ouvido falar disso. Aqui, para quem está nos acompanhando à distância. A Bíblia é um livro sobre como se vai ao céu e não como o céu vai. Então, é um livro para chegar mais próximo a Deus, mas não é um livro, digamos, científico para compreender como o universo é estruturado. O autor dessa frase foi um grande cardeal do século XVI, o cardeal César Barônio, que foi um papável, né? Ele chegou a ser cotado para ser papa, mas ficou muito conhecido por ser responsável pela Biblioteca de Roma, a biblioteca oficial da igreja, e ele teve contato com Galileu. E ele, digamos, de certa maneira, foi ele que deu essa máxima de compatibilização da investigação científica com a formação católica. Que Galileu era um indivíduo altamente religioso, né? Ele efetivamente acreditava em Deus e acreditava na igreja. Ele era, na verdade, um defensor da igreja. Então, quando nós falamos desse embate entre Galileu e a igreja, isso tem que ser relativizado. Tem que ser relativizado. Mas vamos voltar um pouquinho. Então, eu disse que no final da Idade Média, preponderava um pensamento chamado escolástico, que fundamentalmente era baseado no pensamento de São Tomás de Aquino, que combinava o aristotelismo com a religiosidade, com a doutrina cristã. E foi de Aristóteles uma das primeiras percepções e afirmações de que a Terra era o centro do universo. A partir dessas observações e reflexões de Aristóteles, um pensador, um matemático, astrônomo, chamado Ptolomeu, desenvolveu aquilo que ficou conhecido como sistema ptolomaico. Ptolomeu também foi um daqueles pensadores, filósofos, cientistas do período helênico, daquela expansão de Alexandre o Grande. Ele vivia na região que corresponde atualmente ao norte da África, mas ele tinha uma formação eminentemente helênica, da Grécia Antiga. E ele formatou esse sistema
Essa gravura é uma gravura desse também matemático e pensador chamado Bartolomeu Velho. Essa é uma das figuras mais conhecidas do sistema ptolomaico, e Bartolomeu Velho era um pensador português daquele tempo, contemporâneo, ou praticamente contemporâneo de Galileu, viveu um pouquinho antes. Então, era um sistema que a gente não pode negar a sua cientificidade, né, porque às vezes parece assim, nossa, mas ele falava que a Terra era o centro do universo. Isso tem alguma coisa científica? Na verdade, tem. Porque esse sistema ele respondia, dava conta dos problemas da época. Dava conta na medida que propiciava, por exemplo, as navegações, a posição dos astros e a nossa posição na Terra poderia ser identificada através do sistema ptolomaico, e era o sistema que os navegadores tinham à sua disposição. Não era tão preciso, mas funcionava. Então, como é que era esse sistema? A ideia na antiguidade, segundo Aristóteles, segundo Ptolomeu e segundo a escolástica desse período da Idade Média, esse sistema era um sistema altamente complexo em que os corpos que giravam em torno da Terra, eles giravam numa espécie de estrutura de cristal, que eram conhecidos como móbiles. Então, por exemplo, o Sol estaria na esfera mais distante, que era o primus mobile, e ele fazia, nesse mobile, ele fazia o movimento que corresponderia às estações do ano. E o dia e a noite, segundo Ptolomeu, era determinado por um segundo movimento, este sim do próprio Sol, que giraria dentro dessa estrutura de cristal. Então, isso variou um pouco ao longo da história, mas havia cerca de mais ou menos 10 móbiles. E aí havia um móbile para o Sol, um móbile para Vênus, um móbile para Júpiter, e a Terra no centro, imóvel. A Terra não se movia. Ela não fazia nenhum movimento de translação e nem de rotação. A Terra era imóvel. E isso, de certa forma, correspondia à nossa percepção do dia a dia. Se eu olho à nossa volta, parece que está tudo parado. Ninguém imagina que a Terra, nesse instante, está se movendo em rotação a 1.600 km por hora. Ou em translação a aproximadamente 100.000 km por hora. Se eu falasse isso na época, eu falava, você está doido, está tudo parado, né? Como está rodando isso aí? Então, não dá para a gente tirar uma certa cientificidade dessa percepção. Inclusive no direito, eu gosto ainda, acho que eu nasci em outra época, eu ainda gosto dos brocados latinos, né? Mas tem um brocado que às vezes eu uso, que chama-se assim, parece um palavrão, chama-se id quod plerunque acid. Id quod plerunque acid. Essa coisa feia, eu acho bonito, mas né, id quod plerunque acid, o que quer dizer isso? Quer dizer, as máximas ordinárias segundo aquilo que ordinariamente acontece, alguma coisa assim. Na verdade, são as presunções humanas. É a observação daquilo que acontece no dia a dia. Id quod plerunque acid. Então, se eu estou parado aqui, não estou me movendo, eu vou imaginar que a Terra está nessa vertiginosa velocidade? Esse era o sistema ptolomaico. Só que agora olhem como a estrutura é importante no conhecimento, como as determinações estruturais mais profundas são importantes. Eu falei que nessa transição, nesse renascimento, que foi científico, que foi filosófico, que foi mercantil, iniciaram as grandes navegações. Nesse período, da virada do século XV para o século XVI, houve Cristóvão Colombo, Cabral, os navegadores começaram a se aventurar para o Atlântico, e isso provocou uma decadência nas cidades em que Galileu vivia, naquela região da Península Itálica. Elas começaram a ir para um plano secundário nessas rotas mercantis,
Mas esses navegadores começaram a ir para o hemisfério sul, começaram a ir para o Oriente mais afastado, eles viam que as estrelas tinham comportamentos diferentes naquelas regiões e que o sistema ptolomaico não dava conta. Além disso, havia a percepção da antiguidade de que o céu era inalterável, né? Uma interpretação bíblica, né, que Deus criou o céu e o céu está lá e é assim, né? E além de ser inalterável, ele era perfeito. Então as estrelas seriam esferas puras, como se fosse um cristal, uma superfície lisinha, totalmente isométrica, sem vales, sem rios, sem explosões, enfim, eram objetos de luz perfeita e imutáveis. O céu não mudava. Só que naquele período, além do próprio Galileu, outras pessoas começaram a pensar um pouco sobre isso. E talvez a maior referência daquele tempo, antes de Galileu, seja Copérnico. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o Copérnico teve a mesma ideia, né? Antes do que o Galileu, ele não foi para a Inquisição, e o Galileu foi, né? E o Copérnico ainda teria uma agravante porque ele era um religioso, ele era um cônego, ele era um padre. Então, vou falar um pouquinho do Copérnico. O Copérnico, ele manteve esse, vamos usar a expressão, vou começar a usar essa expressão, paradigma da escolástica. Ou seja, as conclusões científicas, elas não eram fundamentalmente extraídas naquele tempo da observação. Até é possível falar que na antiguidade, Aristóteles era, digamos, um observador muito mais acurado do que os escolásticos. O que os escolásticos faziam? Eles se atinham muito mais ao que estava na Bíblia, nas Escrituras, e nos textos aristotélicos, ou ptolomaicos. Então, era muito mais, do ponto de vista do capital, digamos, científico, usando uma expressão de Bourdieu, capital científico, era muito mais interessante para um filósofo, né, nem vou falar cientista, até para a gente pontuar a terminologia, naquele tempo, esses pensadores que lidavam com as coisas, digamos, da natureza, não eram chamados de cientistas, eram chamados de filósofos naturais. Então, esses filósofos naturais era muito mais, digamos, benéfico, muito mais lucrativo, muito mais interessante fazer um estudo a partir dos textos de Aristóteles do que sair em campo fazer pesquisa. Não tinha isso. Não havia isso. Copérnico ele não rompeu com isso, porque ele idealizou esse sistema através de cálculos, através de reflexões, mas de algumas observações a olho nu, mas teve muito mais uma finalidade prática de resolver os problemas de cálculo, principalmente esses ensejados pelas navegações. Falou, olha, eu vou conseguir resolver muito mais problemas se eu imaginar que a Terra orbita em torno do Sol e não o contrário. E Copérnico imaginou também o movimento de rotação. Então, Copérnico já idealizou esse sistema copernicano, imaginando a translação, ou seja, a órbita, e a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ele era um sujeito muito reticente em divulgar as suas reflexões, que ele fazia fundamentalmente mais para pessoas amigas, pessoas mais próximas. Mas no final da vida, de certa maneira, e aí imaginando novamente as estruturas determinando a vida das pessoas, ele foi procurado por um pensador, um pesquisador luterano. Então, Lutero, naquele tempo, né, no tempo de Copérnico, iniciou a reforma protestante com as suas teses, né, questionando vários dogmas da igreja, causando, inclusive, guerras naquele período, né? A igreja começou a ser fustigada naquela função que eu chamei de função ideológica da igreja, e Copérnico foi procurado por esse discípulo e colega de Lutero,
um sujeito chamado Retius, que queria aprender com Copérnico. Veja, ele era um protestante fervoroso e falou, olha, eu acho que você tem razão, quero aprender com você. E foi Retius que conseguiu convencer Copérnico a publicar a sua obra, no fim da vida. Pouco tempo depois, Copérnico morreu. Só que essas percepções idealizadas na obra de Copérnico, elas foram tidas como extravagantes. As pessoas até, alguns pensadores, filósofos naturais, entenderam, olha, realmente, isso facilita o nosso cálculo e nós podemos imaginar, hipoteticamente, esse sistema para facilitar alguns cálculos astronômicos. Mas isso é um absurdo. E aí volta aquela questão, né? A Terra está parada, não está se movendo. Enfim, isso foi umas 4, 5 décadas antes de Galileu nascer e conceber, pouco tempo depois, suas principais ideias. Então, esse era o status da época, né? Havia o início do surgimento da classe burguesa, o feudalismo estava decadente e gerando uma série de contradições. E podemos perceber essas contradições no próprio mundo em que Galileu viveu. Galileu, eu já tinha antecipado, ele viveu fundamentalmente em 2 regiões da Itália. Ele nasceu em Pisa, que pertencia ao Grão-Ducado da Toscana, e naquele tempo a Toscana ela era governada pelos Médici, a dinastia Médici de Florença, que era a capital do Grão-Ducado. E apesar dos Médicis se autoproclamarem nobres, a origem deles era burguesa. Então, curiosa contradição. Então, através da ascensão mercantil, eles controlavam produção de lã e de tecidos na região, também eram conhecidos banqueiros, né? Inclusive, nessa virada do século XV para o século XVI, os Médicis, inclusive, eram os donos do banco, que funcionava como o Banco de Roma. Então, toda vez que a igreja tinha que pegar um empréstimo para, por exemplo, formatar tropas, e aí, outra contradição, a igreja era um Estado, inclusive, naquele período, entraram em guerra contra a República de Veneza. E aí, já imaginando um pouco, isso vai refletir daqui na história de Galileu, essa relação entre a igreja e Veneza. E Veneza era uma república, não a república como nós conhecemos atualmente. Era uma república oligárquica, altamente complexa, muito distante daquilo que nós vemos hoje, mas eles não se reconheciam como nobres no mesmo sentido que os Médici se reconheciam. Então, Veneza, em termos políticos, a República de Veneza, ela era mais afastada e volta e meia ela afrontava a igreja. Já o Grão-Ducado da Toscana, onde ficava Florença, eles eram altamente alinhados com a igreja, não só do ponto de vista econômico, mas era muito comum terem papáveis e até mesmo os papas que faziam parte da família Médici. Então, só para a gente ter esse registro por enquanto. Então, Galileu nasceu em Pisa, ele iniciou seus estudos acadêmicos na Universidade de Pisa, mais precisamente na medicina. Mas logo depois ele largou a medicina e foi fazer matemática. Talvez até um pouco de influência do próprio pai. O pai queria que ele fizesse medicina, só que Galileu percebia, o pai de Galileu era fundamentalmente um músico, estudioso da música, e naquele período a música era matemática. Até não havia essa cisão, né, entre arte, a cisão entre arte e ciência não havia propriamente. Eram disciplinas, a própria arte, naquele tempo, o que era considerado arte? Era a reprodução da realidade. Então, um escultor que fizesse uma escultura muito próxima a um ser humano, né, que retratasse com perfeição o ser humano, ele estava fazendo arte, mas era também a ciência, porque ele tinha uma capacidade de retratar aquilo que correspondia à verdade. Na pintura também. Tanto é que, nesse período, tivemos figuras um pouco antes de Galileu, como o Leonardo da Vinci, que era um pintor, mas também era um cientista, era um inventor, né?
Então, havia essa junção entre arte, ciência, não havia essa divisão. Essa divisão é moderna. Na época não havia. E o pai de Galileu, como a maioria das pessoas com o mínimo de formação intelectual naquele período, teve uma formação musical que incluía a matemática. Então, a distância das cordas, a espessura, as oscilações, tudo isso era considerado também em termos matemáticos, para compreender por que determinada nota soava daquele jeito ou soava de outro. Mas Galileu abandonou a medicina e seguiu os estudos na matemática em Pisa mesmo, sua cidade natal, né, que fazia parte do Grão-Ducado da Toscana, mas não chegou a completar os estudos. Hoje em dia as pessoas realçam muito esse fato, mas isso era secundário naquele tempo. A formação ela não visava tanto um título, mas visava a formação em si. Tanto é que pouco tempo depois, mesmo sem ser formado, ele voltou como professor em Pisa, professor de matemática. E a partir de Pisa ele começou a se projetar e fazer as suas primeiras experiências que diziam respeito à física. Então, um dos primeiros questionamentos que Galileu fez ao pensamento aristotélico dizia respeito à velocidade dos corpos em queda. Tem uma alegoria, uma experiência que ficou muito conhecida. Alguns dizem que ela nunca aconteceu, outros dizem que ela aconteceu, que foi o fato de Galileu ter subido na Torre de Pisa, que já havia, a Torre de Pisa já tinha algumas centenas de anos naquele período, e largou duas bolas de metal de tamanho diferente, uma de metal e outra de madeira. E percebeu que as bolas com peso diferente, elas caíam ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo. E isso contrariava a percepção aristotélica de que a velocidade era determinada pelo peso do objeto. E não havia nenhuma noção de gravidade, de aceleração da gravidade, pela qual os objetos caem na mesma velocidade e eventuais diferenças são atribuídas a questões, por exemplo, aerodinâmicas, de maior atrito de um determinado material. E Galileu percebeu isso. Então já começou a desconstrução por parte de Galileu daquelas máximas aristotélicas da escolástica. Mas pouco tempo depois, Galileu teve a oportunidade de se transferir para Veneza, para a Universidade de Pádua. Lembra que eu falei agora há pouco, né, que Veneza ela tinha uma relação um pouco atribulada com a igreja. E a Universidade de Pádua era considerada um local em que havia uma grande liberdade de pesquisa e de estudo, justamente pelo fato de uma menor influência da igreja. Então, em Pisa, por exemplo, os alunos de medicina eles podiam ver diagramas e gravuras por exemplo, de secações para tentar entender como o corpo humano funciona, mas todas elas passavam pelo crivo da igreja. Já em Pádua havia uma autonomia muito grande. E Galileu foi para Pádua, que fazia parte daquela região da República de Veneza, em que Galileu tinha uma maior liberdade para as suas pesquisas, para os seus estudos. E foi em Pádua, em Veneza, que Galileu teve a oportunidade, teve ciência de um instrumento que era uma luneta. Alguns atribuem a Galileu a criação da luneta, mas na verdade já era um instrumento que estava circulando pela Europa daquele período, só que era um instrumento que era utilizado muito mais para fins lúdicos, festas, teatro, e eram instrumentos muito rudimentares. Nesse ponto, com relação à questão da luneta, há algumas controvérsias históricas. Alguns dizem que Galileu não chegou a ver uma luneta, ele não teve uma em suas mãos. Outros falam que ele teve, copiou, mas o que prepondera na historiografia é de que ele não teve um acesso ao objeto em si, ouviu falar através de cartas e de
conversas com conhecidos acerca desse objeto que tinha sido criado na região que corresponderia aos Países Baixos e que já chegava à Europa, já chegava a Roma também. Outra coisa que é importante pautar, fazendo um pequeno parênteses, é que no mesmo período há registro de que no mesmo ano que Galileu criou a sua primeira luneta, então ele falou, olha, isso funciona desse jeito, vou fazer uma luneta. Só que Galileu era muito hábil e ele mesmo fez as lentes da luneta dele e fez várias experiências. Então, se a luneta original, da qual ele ouviu falar, ampliava 3 vezes, a primeira luneta que Galileu efetivamente fez ampliava 10 vezes. Hoje em dia é pouca coisa, mas na época era muita coisa. E no mesmo ano, e daí a importância da gente entender a posição da igreja, a posição política da igreja. Naquele período, a reforma protestante estava varrendo a Europa. A igreja estava sendo fustigada. O Estado papal também pressionado por guerras e também atacado ideologicamente. Então, naquela época, tem 3 instituições que eu quero pontuar aqui que marcaram aquele período. A primeira foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi a resposta da igreja, foi uma reunião de vários pensadores e religiosos para dar uma resposta institucional à reforma protestante, que ficou conhecido como Contra-Reforma. E uma das coisas que foram balizadas ali, justamente para se precaver com relação às aspirações de Lutero, é de que não era dado a nenhuma outra pessoa, a nenhuma outra instituição que não a igreja, de interpretar a Bíblia. Então, a interpretação da Bíblia fica restrita à igreja, à posição oficial da igreja. Qualquer coisa fora disso é heresia. Outra instituição muito importante que surgiu naquele período foi a Companhia de Jesus, os jesuítas, de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, que nasceu na Espanha, no País Basco, depois ele foi para Paris, e lá criou a Companhia de Jesus, que depois foi para Roma. E os jesuítas, eles tinham já uma intenção de propagação da fé cristã e também tinha uma preocupação científica. E foram muito rapidamente encampados pelo Papa da época. E aí surgiu o Colégio de Roma, que depois virou a Pontífice Universidade Gregoriana, que seria mais ou menos a PUC de Roma, no tempo atual, que existe até hoje. E lá eles eram muito técnicos. Então, não pensem que eles eram pessoas de poucas luzes. Muito pelo contrário, eles estavam atentos a tudo. Então, em 1609, enquanto Galileu fazia as suas primeiras observações, os jesuítas também faziam, preocupados, porque tinham ciência de que aquilo que Galileu começou a investigar poderia ser verdade. Então, eles estavam atentos a isso. Então, Galileu, em 1609, Galileu construiu seu telescópio, só que a primeira coisa que ele fez não foi apontar para o céu. Galileu, ele era professor em Pádua, e dentre as disciplinas que ele ministrava estava a arquitetura e engenharia militar. Não é esse nome exatamente, mas corresponderia fundamentalmente a isso. E ele já havia inventado um instrumento interessante chamado compasso geométrico militar, por meio do qual era possível calcular projéteis de artilharia. E, além disso, esse compasso ele tinha marcações e que uma pessoa mais habilidosa conseguiria fazer pequenos cálculos matemáticos, como, por exemplo, calcular taxas de juros. Então, Galileu até já tinha sido premiado pela República de Veneza com uma espécie de salário vitalício por conta dessa descoberta, né? E quando ele desenvolveu a luneta, a primeira coisa que ele fez foi perceber, dada a sua posição de intelectual do campo militar, das potencialidades militares da luneta. Então, Veneza tinha uma das maiores armadas, ou a maior armada daquele tempo, que era capaz de confrontar qualquer outra armada daquela época,
mas também tinha uma posição vulnerável, litorânea. Então, ele percebeu que conseguiria antecipar a chegada de um navio de guerra. Então, ele convidou os políticos, o Senado, o Conselho de Veneza, e subiram até o alto da Catedral de São Marcos, e de lá começaram a observar navios a uma longuíssima distância, né? Muito antes de perceber esse navio a olho nu. E, novamente, ele foi agraciado por essa invenção. Só que, meses depois, ele começou a fazer suas primeiras pesquisas. Ele foi um dos primeiros a apontar a luneta para o céu. E aí ele percebeu várias coisas. A primeira coisa foi algo que já era da percepção da época, mas não havia como comprovar isso efetivamente, é de que a superfície da Lua não era perfeita, naqueles termos aristotélicos. Mas o mais extraordinário que ele pôde observar foi a existência de outros corpos celestes girando em torno de outros corpos celestes. O que é isso? Naquela época, a teoria ptolomaica heliocêntrica, geocêntrica, aliás, ela entendia que somente essas estrelas giravam em torno da Terra. E havia uma certa ideia de que elas não giravam em torno de qualquer outra coisa. O que Galileu observou? Ele observou as luas de Júpiter. Ele viu que Júpiter tinha luas e que elas giravam com regularidade. Ele observou 3 luas que giravam em regularidade em torno daquele planeta, que na época nem chamava planeta, chamava estrela móvel. Então, haviam estrelas móveis e estrelas fixas. Então, ele percebeu corpos celestes girando em torno de outro corpo celeste que não a Terra. Isso foi chocante. Então, Galileu ele percebeu a potencialidade daquela invenção. Outra coisa que ele percebeu também, outro paradigma que ele rompeu, foi, por exemplo, alguns corpos celestes que eram tidos como nebulosas, como galáxias, ou seja, compostas de milhares e milhares de estrelas. Ele percebeu que aquilo eram simples constelações, compostas por poucas estrelas. E daí, ele percebendo a importância, a novidade daquilo, mas provavelmente já sabendo que havia instrumentos semelhantes nas mãos de outras pessoas, ele rapidamente publicou essa obra de 1610, que talvez seja, se escolhermos um início da Revolução Científica, talvez essa obra seja a mais representativa, que é Sidereus Núncios, ou O Mensageiro das Estrelas. É uma obra pequena, tem aproximadamente 25, 30 páginas, e depois a gente vai mandar o PowerPoint através de PDF. Essa imagem aqui, isso aqui eu pessoalmente achei uma preciosidade. Isso aqui eu retirei da edição portuguesa de 2010, de Sidereus Núncios. É um livro que tem um prefácio enorme, de um grande historiador chamado Henrique Leitão, e ele traduziu não só o texto, mas traduziu a capa, mantendo o layout. Então, está em português, mas com o layout da época. Então, está aqui, Mensageiro das Estrelas, que desvela espetáculos, grandes e imensamente. O título era bem longo, né? E aqui nós vemos que ele chama de estrelas mediceias, isso em português de Portugal, aqui geralmente falamos estrelas medicianas, mas ambas as formas estão corretas. E ele, astuto, ele homenageia a dinastia da sua terra natal com um livro. Galileu já era um grande expoente do meio científico da época, mas ele ainda não tinha um reconhecimento tão elevado. E o que ele buscava era ser patrocinado pelos Médicis. Os Médicis eram grandes mecenas, e aqui entrando novamente aquela questão da contradição. Eles eram burgueses,
que se autoproclamaram nobres e, por conta disso, não eram tão bem vistos pelo restante da nobreza, digamos, legítima, e procuravam se legitimar através do patrocínio de obras de arte, do patrocínio de filósofos naturais. E isso, até essa posição ficou conhecida como uma posição de mecenas. Então, como falamos que alguém é um mecenas, é alguém que patrocina a arte, que patrocina as ciências. E, alguns anos antes, Galileu tinha sido contratado pelos Médicis para ser preceptor, para ser tutor do herdeiro dos Médicis, que era Cosimo II, ou Cosmo II. E, naquele tempo, ele era criança ainda, mas pouco tempo depois, com aproximadamente 19 anos, na época do lançamento de Sidereus Nuncius, Cosmo ascendeu ao posto de grão-duque de Florença, da Toscana, e aí Galileu ofereceu essa obra a ele, e após algumas articulações acabou sendo, digamos, contratado como matemático oficial do Grão-Ducado da Toscana, e fez questão de que fosse inserido no título dele o nome filósofo. Então, era filósofo matemático do Grão-Ducado da Toscana, alguma coisa assim. Porque a matemática era considerada uma ciência menor em relação à filosofia naquele tempo, né? Então, mas ele queria esse título porque, como ele ia enfrentar toda uma tradição científica, ele queria se capitalizar simbolicamente para poder enfrentar aquele sistema. E ele percebia as dificuldades do tempo dele. Primeira coisa, Sidereus Nuncius, ele foi publicado com autorização dos censores da região de Veneza. Então, foi aprovado pela igreja no primeiro momento. Mas eu tenho usado aqui a expressão, fazer um pequeno parênteses, tenho usado aqui a expressão paradigma. E aqui eu quero já avançar um pouco no tema da penúltima aula, que eu voltarei aqui com essa exposição, já no tempo contemporâneo, de falar um pouco da filosofia das ciências. Então, o professor Alisson Mascaro, talvez uma das maiores concepções dele, seja de identificar 3 caminhos da filosofia do direito, né, que é o caminho positivista, o caminho não positivista e o caminho crítico. Depois o professor Alisson ele expandiu essa percepção para a filosofia política. Então, aí, segundo essa classificação de Alisson Mascaro, a filosofia política contemporânea do tempo atual pode ser liberal, não liberal e crítica. E o liberal seriam percepções mais técnicas, mais autorreferenciadas. O crítico são aquelas do campo marxista, e a não liberal é uma classificação que é residual, ou seja, subsidiária. Aquilo que eu não consigo colocar no campo liberal e nem no crítico, eu coloco nesse plano genérico do não liberal. Só que o professor Alisson, ele também tem textos que ele trata da filosofia das ciências. Então, ele fala que, na contemporaneidade, temos 3 linhas de pensamento: a tecnicista, a não tecnicista e a crítica. E aqui eu quero pegar um grande pensador da corrente tecnicista, e aqui só anunciando, depois a gente vai desenvolver isso na minha próxima aula, mas um dos maiores pensadores da corrente tecnicista é Thomas Kuhn, desse livro aqui. Esse é o mais importante dele, a estrutura das revoluções científicas. E Thomas Kuhn, que é um físico, mas mais do que isso, é um historiador e um filósofo das ciências também, ele pega o exemplo de Galileu como de um dos grandes expoentes revolucionários das ciências. E Thomas Kuhn, eu já falei várias vezes a palavra paradigma, e aqui eu já dando o devido crédito. Paradigma é uma expressão de Thomas Kuhn, é um conceito de Thomas Kuhn. Então, ele fala que, durante a história das ciências, esses períodos de ruptura
são períodos em que há uma troca, uma mudança de paradigma. E duas condições ele estabelece para a mudança de paradigma. A primeira, quando há uma ruptura com relação a todo o conhecimento científico anterior, mas, ao mesmo tempo, é uma ruptura que é inicial, aberta. Ou seja, eu descobri uma coisa diferente, mas tem muita coisa ainda para eu descobrir. E quando isso acontece, há a mudança de paradigma. E Sidereus Núncios, o mensageiro das estrelas, ele representa isso. Por quê? Porque até então, qualquer texto científico teria que ter páginas e páginas de reflexões aristotélicas. Tinha que estar bem fundamentado. Se fosse do direito, tinha que ter muita jurisprudência. E esse aqui é um texto sem jurisprudência. Por quê? Porque todas as conclusões dele, ele não fala uma linha de Ptolomeu, não fala uma linha de Aristóteles, ele fala o quê? Das observações dele. E aqui, muito feliz o título da aula, que diz respeito justamente sobre essa mudança para a experiência. Então, Galileu rompe com o paradigma feudal, com o paradigma da antiguidade, e fala, basicamente, agora o conhecimento tem que ter uma base na experiência. Também muito ligada à matemática. Então, Galileu entendia, e aí a interpretação que Galileu faz, e Galileu, digamos, é uma espécie de hermenêutica, né? Para quem é do direito, a palavra hermenêutica é uma palavra quase que do dia a dia, né? Interpretar o direito, né? Só que é uma palavra originalmente mais vinculada às questões da religião. Né? Originalmente, a hermenêutica era utilizada como expressão de interpretar a Bíblia. A estrutura da palavra vem de Hermes, né? Do deus grego Hermes, e depois Mercúrio, né? Hermenêutica, né? E uma das funções de Hermes era justamente ser o quê? Ser o mensageiro dos deuses. Então, até no título, o mensageiro de Deus lembra um pouco dessa hermenêutica. E Galileu ele entendia que a Bíblia deveria ser interpretada não de forma literal, porque Deus, segundo Galileu, teria escrito o mundo de duas formas. Uma delas, através das Escrituras, e aí, lembrando César Barônio, que eu mencionei agora há pouco, que as Escrituras elas demonstrariam como se chega aos céus. Mas como o céu vai, como funcionam os céus, Deus deu uma outra linguagem, um outro alfabeto, que era, segundo Galileu, a linguagem matemática, que também seria uma providência divina. Então, Galileu rompe com isso. Isso causou muito alvoroço naquele período, e pouco tempo depois, ele foi procurado pelo grande inquisidor da época, que foi Roberto Bellarmino, cardeal Roberto Bellarmino, também conhecido como o Martelo dos Hereges. Alguns anos antes, César Bellarmino, que hoje em dia é um santo, foi canonizado, mas ele havia queimado vivo Giordano Bruno, padre. E, além da questão geocêntrica, heliocêntrica, o Giordano Bruno também pregava outras coisas, mas fundamentalmente foi morto, queimado vivo, porque não se retratou. E quando uma pessoa como Roberto Bellarmino convida você para ir para a casa dele e fala para você, olha, não fale mais sobre isso, né, é algo que a gente tem que prestar atenção. E foi o que aconteceu com Galileu. Galileu, ele foi até Roma para tentar, digamos, convencer a igreja das ideias dele. E nesse ponto, Galileu verdadeiramente acreditava na igreja e, no fundo, queria defender a igreja porque ele via que o sistema ptolomaico ia ruir. Se a igreja não encampasse isso, ela ia ser muito desacreditada. Era um tiro no pé. Só que a igreja também estava muito reticente. A igreja não podia abrir mão naquele momento que eles tinham acabado de falar. Vejam, tinha acabado de acontecer o Concílio de Trento. Eles tinham acabado de falar que não cabia qualquer outra pessoa questionar os ditames da Bíblia, interpretar a Bíblia,
e havia algumas passagens bíblicas que realmente indicavam que a Terra estava imóvel, que o Sol girava em torno da Terra, então eles não podiam abrir mão disso. Os jesuítas, eles até tentavam investigar, tentavam se antecipar e chegar a conclusões para reforçar isso. Mas como eles não foram convencidos, e nem Galileu conseguiu convencer eles falaram, para tudo. E somente então, naquele período, é que o livro de Copérnico, morto décadas antes, foi colocado no índex dos livros proibidos. E Galileu foi expressamente instado a não defender a posição de Copérnico. Só que nessa notificação havia uma brecha. Ele não estava proibido de continuar as suas investigações e eventualmente apresentar isso à igreja e tentar, digamos, convencer a igreja disso. Então havia essa brecha, né? E Galileu continuou com as suas observações, ele observou as fases de Vênus, né, verificando que isso poderia ser um indício de movimento, também verificou a presença dos anéis de Saturno. Ele não conseguiu identificar que eram anéis propriamente, ele achou que eram 2 grandes satélites que tinham em torno de Saturno, tanto é que ele denominou de Saturno tricorpóreo, mas continuou com as suas investigações. Mas, num determinado momento, Galileu achou que a sorte dele havia mudado. Aqui, ó, só uma pequena ilustração. Essa ilustração da Lua é de Galileu. Galileu também era um grande artista, e essa é uma ilustração que consta no Sidereus Nuncius, ilustração da Lua, que mostra que a Lua tem imperfeições, tem crateras. E aí chega um momento que Galileu ele intuiu que seria o momento de sorte dele, só que nem tanto. Foi a ascensão de Urbano VIII, né, que foi eleito no conclave de 1623, e Urbano Otávio, se não me engano é Maffeo Barberini o nome dele, mas enfim, Urbano VIII ascendeu à posição de Papa, e Galileu ficou muito contente, porque eles eram conterrâneos, né? Ele era de Florença, e ambos, então, da Toscana, e já eram amigos, contemporâneos. Inclusive, já tinham trocado cartas, já tinham conversado pessoalmente, salvo engano, até mesmo numa daquelas primeiras experiências com telescópio em Veneza, Urbano VIII esteve presente, e Galileu começou a conversar com Urbano VIII a respeito dessa questão das investigações dele. E o próprio Papa Urbano VIII falou, você pode continuar investigando, vai lá, né? E Galileu continuou na sua investigação, sob a chancela de Urbano VIII, que não era muito convencido das teses de Galileu, e nesse ponto Urbano VIII tem razão, porque um dos argumentos que que Galileu utilizou para tentar convencer as pessoas que a Terra se movia foi as marés. Então, na percepção de Galileu, o movimento das marés que ele muito observava em Veneza era decorrente do movimento da Terra. Hoje em dia nós sabemos que não, que diz respeito ao campo magnético da Lua, da força de atração lunar que exerce sobre as marés. E, inclusive, outro grande pensador daquele tempo, contemporâneo de Galileu, e amigo, pelo menos um amigo por cartas, que trocavam cartas, e eram 2 copernicanos, era Kepler, também matemático do Sacro Império Romano-Germânico, um matemático e astrônomo oficial, e Kepler já havia sugerido a Galileu que as marés poderiam ter alguma relação com algum efeito da Lua, só que Galileu refutou isso. E quando o Galileu tentou convencer o Urbano VIII do movimento da Terra, ele utilizou o argumento das marés. E o Urbano VIII, que era um sujeito ilustrado, um pensador também, ele refutou esse argumento. Retenham isso rapidamente. Tá? Então ele continuou nas suas observações e aí ele fez a grande obra dele. A grande obra dele, que demorou quase 2 décadas para ser
para ser composta, na qual ele desenvolveu as percepções de Sidereus Núncios e colocou outras mais para tentar convencer a todos e todas do sistema ptolomaico, aliás, copernicano. E esse é o livro. Essa é a capa original, em italiano. Então, Galileu já cometeu, digamos, uma pequena heresia do campo acadêmico, que foi publicar uma obra em italiano. Na época, as obras deveriam ser publicadas em latim. Sidereus Núncios foi em latim, mas o diálogo sobre os dois sistemas máximos foi em italiano. E ele escreveu, de uma certa tradição grega, né, através de um diálogo. Então, ele imaginou uma cena em Veneza, na qual um nobre recebia dois amigos em casa, e lá eram debatidos, eram discutidos esses dois sistemas, cada qual defendendo uma posição. Então, havia Sagreto, que era o anfitrião, havia Salviati, e para quem lê o diálogo, fica muito evidente que Salviati era Galileu, e havia, guardem o nome, Simplício, que defendia a posição da igreja. E Simplício queria dizer Simplício mesmo, de simples, né? Então, já começa um pouco por aí. E ele publica essa obra e automaticamente já chegam cartas para Roma, principalmente de desafetos, pretéritos, né? Galileu realmente era um indivíduo com uma certa soberba, uma certa arrogância, e também, apesar de muito admirado, também comprou muitos inimigos naquele tempo. E rapidamente essas mensagens chegaram à Inquisição, chegaram a Roma, mas o pior de tudo é que o diálogo ele termina com uma cômica reflexão, um cômico debate entre Simplício e Salviati, em que Galileu coloca na boca de Simplício o argumento que o próprio Papa havia utilizado para refutar a questão da maré. Ele termina o livro assim. Então, ele colocou na boca de um idiota as palavras do próprio Papa, e não fez muita questão de esconder. Fica até um pouco difícil entender porque Galileu fez isso, né? Deu um tiro no pé. E na historiografia muito se interpreta a respeito dessa questão da Inquisição naquele tempo, porque efetivamente o Papa poderia ter embarreirado a Inquisição em relação a Galileu. Então vejam a questão estrutural, temos várias dimensões. Temos uma questão defensiva da Igreja com relação ao avanço do protestantismo. Temos também o contexto da Guerra dos 30 Anos, que devastava a Europa, e o padre Urbano VIII estava sendo acusado de não defender de forma muito veemente os interesses dos católicos. Temos também a própria formação individual de Galileu, que em algum momento teve que compatibilizar a fé dele com os procedimentos científicos. E temos uma questão individual, que, em certos termos, poderia até mesmo reduzir a acusação feita a Galileu pela Inquisição como uma vendetta italiana, né, de um amigo que foi humilhado pelo seu outro amigo. Galileu foi chamado à Inquisição e foi convidado a abjurar. Abjurar é o quê? Desdizer aquilo que havia dito. Então, ele refutou todas as ideias, falou que não teve intenção de ofender a igreja ou de duvidar dos dogmas da igreja e que assumia sua responsabilidade, que pela escrita ele realmente, vendo com calma, assumiu sua culpa e depois acabou basicamente vivendo em prisão domiciliar até o fim da sua vida. Mas Galileu, alguns questionam em termos éticos, né? Eu não tenho dúvida de que a conduta de Galileu, diversa conduta dessa, não seria exigível. Qualquer ser humano médio teria abjurado
numa situação dessa. E no final ele sabia que com o tempo lhe dariam razão. O livro de Galileu, Sidereus Núncios e depois o Diálogo, eles só foram liberados pela Igreja no século, salvo engano, no século XIX, e somente Galileu voltou a ser habilitado pela Igreja Católica ao tempo de, salvo engano, o Papa João Paulo II. Mas o que eu queria deixar muito bem marcado aqui é a relevância de nós entendermos todas as dimensões estruturais quando vamos estudar a história das ciências, a história do conhecimento, e já anunciando a reflexão da penúltima aula, que eu volto aqui para tratar do ideal de neutralidade axiológica em Max Weber e a resposta do marxismo a esse ideal de neutralidade, eu queria anunciar esses 3 caminhos que nós iremos tratar na próxima aula, que é o caminho tecnicista, o caminho não tecnicista e o caminho crítico. Muito obrigado. Alô? Vamos fazer um intervalo, então, de 10 minutos, depois voltamos para a última parte, que é das perguntas, tá bem? Obrigado. Então, vamos dar continuidade à aula do professor Antônio, com a parte das perguntas. Temos já 2 aqui formuladas. Primeira, eu vou fazer a leitura das 2 juntas, professor Antônio, que aí o senhor pode trabalhar com elas em conjunto. Primeira, é possível dizer que Galileu era verdadeiramente fiel ao aristotelismo, como ele próprio proclama nos discursos e nas cartas L7? Acho que L7 que se pronuncia, não sei. A segunda, a peça Galileu de Brecht oferece uma boa visão do pensamento e controvérsias do pensador? Bom, primeiramente, muito obrigado pelas perguntas. Também agradeço os comentários do chat, fico muito agradecido. Bom, e obrigado novamente pelas excelentes perguntas. Com relação à questão da vinculação de Galileu com relação à doutrina aristotélica, principalmente na interpretação de algumas cartas, de outros textos, né? Primeira coisa, lembrando, né, que aquele período e a própria vida de Galileu era altamente contraditória. Então, contraditória no sentido de que a própria sociabilidade do tempo dele era altamente contraditória. E Galileu, ele tinha que lidar com essas contradições, às vezes eram contradições até mesmo internas. Alguns historiadores dizem que Galileu foi reticente e às vezes oscilante com a própria ideia de Copérnico, do sistema de Copérnico heliocentrista. E somente teria se convencido de forma total após as suas observações. Então, é possível dizer, até mesmo que do ponto de vista estrutural, ele estava rodeado por um aristotelismo em relação ao qual ele se debatia. E até hoje mesmo, as posições de Aristóteles, né, são muito adotadas, né, principalmente na filosofia do direito. Até hoje, se pegar algum livro da antiguidade, como o grande livro da filosofia do direito, eu diria que é Ética a Nicômaco. Então, é um livro belíssimo, né? Então, de certa forma, acho que todo bom filósofo do direito é um pouco aristotélico também, né? E Galileu, apesar dessas contradições, também era aristotélico, mas evidentemente ele se alinhava, pelo menos do ponto de vista da astronomia, com relação à tese de Copérnico. Então, pontualmente, ele não era aristotélico, porque inclusive ele estava refutando várias concepções de Aristóteles, principalmente aquelas relacionadas à física. Mas Aristóteles tem toda uma dimensão enorme, que até hoje perdura, que é no campo da filosofia e da ética. Então, bom, em suma, respondendo a pergunta, eu acho que a gente tem que analisar
a obra e a vida de Galileu como um todo, e acho muito difícil a gente pensar uma determinada peça, uma determinada carta, para extrair dela uma determinada conclusão. Mas, analisando como um todo, eu diria que sim, ele era até certo ponto aristotélico, mas ao mesmo tempo ele questionava algumas das concepções de Aristóteles. A segunda pergunta é sobre a peça Galileu de Brecht, né, de Bertolt Brecht. Eu não assisti essa montagem, mas conhecendo minimamente a obra de Brecht, né, a pergunta é se ela oferece uma boa visão do pensamento das controvérsias. Eu intuiria que sim, porque Brecht, assim como temos 3 caminhos do pensamento científico, talvez haja 3 caminhos das artes também, né, do cinema. Né? Então, e Brecht era enfim, era um autor, né, de teatro e também depois até mesmo também daquilo que foi transferido para o cinema. Ele era um artista crítico, né? Tem várias passagens de Brecht, tem uma que eu gosto muito, né, que ele fala assim: o capitalismo é um cavalheiro que não gosta de ser chamado pelo nome. Então é alguém que leva em conta as estruturas. Então, conhecendo Brecht, eu chutaria que sim, que ele provavelmente na sua encenação de Galileu, ele vai ressaltar essa parte estrutural, até porque a própria parte cênica de Brecht, inclusive tem esse livro aqui, do Althusser, por Marx, e tem um dos artigos desse livro que é justamente uma crítica, digamos, positiva, uma crítica althusseriana a uma das peças de Brecht, né? Agora, que é O Piccolo, e que justamente é um texto belíssimo e que mostra como Brecht coloca a própria estrutura com um personagem do palco. Então, eu intuiria que sim, que deve ser provavelmente uma peça bem acurada, pelo menos no sentido de externar as estruturas que determinavam a vida de Galileu. Eu tenho uma pergunta, na verdade, um pedido de continuação de uns apontamentos que o professor Antônio fez durante a sua exposição, que diz respeito justamente aos 3 caminhos, né, ali da estrutura do pensamento do professor Alisson, especificamente em relação à ciência e ao conhecimento. O professor Antônio poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu agradeço muito a pergunta do professor Luiz Manuel, e já, digamos, me desonera um pouco de parte da minha exposição da penúltima aula, que será a 12ª aula do nosso curso, e que irá tratar fundamentalmente do pensamento da filosofia das ciências do tempo contemporâneo. O professor Alisson Mascaro, ele tem um livro chamado Filosofia do Direito, e nas edições, se não me engano foi lá para a 3ª edição, não foi logo de saída, mas foi mais ou menos em 2010 que foi publicado pela primeira vez a tese dos 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo. Então, o professor Alisson, ele identifica 3 formas de pensar o direito. Isso é muito importante porque, por vezes, principalmente para quem é aluno, quem está começando o direito, começa a cotejar determinados pensadores e é muito difícil compatibilizar determinadas reflexões. Então, por exemplo, alguém que está começando na faculdade, às vezes tem uma aula que fala de Hans Kelsen, aí depois vai ter uma aula que fala de Foucault, né, por exemplo, ou eventualmente de Marx. E às vezes é extremamente difícil fazer uma articulação de pensamentos muito diferentes, né? Então, esses 3 caminhos, eles facilitam muito a reflexão e a pesquisa. Não diz respeito a colocar determinado pensador ou determinada linha de pensamento numa caixinha, não é isso. Mas é, sim, um parâmetro metodológico, que é fundamental para o entendimento e para a pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou na faculdade, eu vou ouvir falar de Kelsen, de Hart, de Ronald Dworkin, de Alexis, ou de tantos outros pensadores,
para eu cotejá-los que são pensadores, por exemplo, do campo positivista, para eu cotejá-los com pensadores do campo não positivista ou do campo crítico, eu tenho que dar um salto. Eu tenho que dar um salto epistemológico. O conceito que é utilizado por um é diferente do outro. Então, quando, por exemplo, Kelsen fala do direito, ele fala em termos positivistas. Ele fala o quê? Fala de norma. Quando Foucault fala do direito, ele fala em termos não positivistas. Ele vai além da norma. Ele fala o quê? De poder, de biopoder, biopolítica, né? Para Kelsen, a verdade do direito está nas normas. Direito é norma. Para Foucault, está nas extremidades do sistema. A realidade, por exemplo, do sistema prisional não está na lei de execuções penais, está nas carceragens. Então, se na LEP eu falo, ou por exemplo, se eu tenho uma súmula que veda o uso de algema, eu vou entender, tudo bem, então a realidade do direito é a não utilização da algema como regra. Mas se eu for até a Barra Funda, muito provavelmente eu vou ver filas de presos passando algemados. Então, Foucault analisa o direito a partir das relações de poder, da chamada microfísica do poder, e o grande livro dele é Vigiar e Punir, pelo menos dentro do campo jurídico, né, e também as formas jurídicas também, que é um livro um pouquinho anterior a Vigiar e Punir. E temos também o pensamento crítico. Quando eu falo em pensamento crítico, eu falo, mas Foucault não é crítico? Não, ele é crítico também, né? Mas quando eu falo crítico, é crítico no sentido estrito. Crítico em sinônimo da teoria crítica, que também é utilizada essa expressão para designar os frankfurtianos, que fazem uma crítica da sociedade, ou seja, uma análise da sociedade a partir, principalmente, da crítica da economia política. Então, o pensamento crítico, ele leva em conta justamente essa materialidade da reprodução da vida social, que fundamentalmente é uma reprodução que é lastreada no econômico, mas o econômico ele reflete e volta sobre determinado através de formas sociais. Então, para o campo crítico, principalmente para quem lê Pachucanes, que é o grande expoente do pensamento crítico marxista, que é um filósofo da União Soviética, que acabou sendo morto na década de 30 pelo regime stalinista, mas Pachucanes entende que o direito é uma forma social, uma forma de sociabilidade, né? E aí desce as estruturas mais profundas, né, para entender a realidade do direito. O professor Alisson pegou esses 3 caminhos e os ampliou para a filosofia, para a ciência política. Identificou na contemporaneidade também 3 caminhos. O positivista corresponde ao pensamento político liberal, ou seja, que leva em conta muito mais o indivíduo, analisa a política a partir de uma perspectiva individual, né? E até algumas máximas mais, digamos, ultraliberais, né? A gente até conhece, não existe sociedade, só existem os indivíduos e suas famílias, já disse uma conhecida política do Reino Unido, né? E o outro caminho da ciência política é o não liberal. Lembrem, é uma classificação que é residual. Aquilo que eu não encaixo no caminho positivista, liberal, e eu não encaixo no caminho crítico marxista, eu residualmente, subsidiariamente, encaixo no não liberal, que não é nem liberal e nem crítico. Dentro da ciência política não liberal, nós temos vários grandes expoentes, o próprio Foucault também pensa a política. Uma das mais importantes obras é o Nascimento da Biopolítica, que ele trata muito, ele traça toda uma história do pensamento liberal, mas também desenvolve outras reflexões a partir daí. Temos também Carl Schmitt, que eu sei que o professor Luiz Emanuel gosta muito, eu também gosto muito, apesar de Carl Schmitt ser uma pessoa que a gente tem algumas restrições assim, pessoais, mas do ponto de vista da intelectualidade ele tem um pensamento genial. E Carl Schmitt ele fala o quê? Que a verdade do direito, ou a verdade de um sistema político não está na Constituição. Então, o Carl Schmitt fala que soberano é aquele que tem a capacidade de decretar o estado de exceção. Ou seja, uma análise da força
quem tem a força é o soberano. Então, a análise não positivista ou não liberal das instituições do sistema político. E tem, finalmente, o caminho crítico, que também é esse caminho crítico marxista. O professor Alisson, ele transpôs... O professor Alisson, ele transpôs essas reflexões para as ciências. Em alguns textos, ele fala do caminho, que é o caminho tecnicista, que analisa as ciências de um ponto de vista autorreferenciado, e temos um grande pensador dessa corrente, que é o Thomas Kuhn, que é aquele que eu mencionei sobre a estrutura das revoluções científicas, e é um grande pensador. Temos um caminho que é o caminho não cientificista, dentre os quais podemos colocar o próprio Foucault, que boa parte do pensamento Foucaultiano diz respeito, por exemplo, à história da clínica. Então, ele é um crítico também das ciências, do conhecimento também. Tanto é que ele tem a percepção de que conhecimento é poder, né? Que também conhecimento, por vezes, é um exercício de poder. Bourdieu também é um outro pensador que leva em conta as relações de poder, mas partindo daquelas noções que Bourdieu criou de campo e hábito. Mas, por exemplo, Bourdieu ele tem um livro sobre o pensamento feminista, e ele, por exemplo, ele critica, por exemplo, as condutas médicas, que muitas vezes colocam as mulheres em posições que são desconfortáveis para elas, mas que são confortáveis para os médicos, né? E de como aquilo que é dito como se fosse algo científico, na verdade, diz respeito a uma relação de poder. Então, temos o caminho tecnicista, temos o caminho não tecnicista e, finalmente, o caminho crítico, que também analisa a ciência a partir de uma perspectiva materialista histórica, de uma perspectiva a partir da reprodução da vida social. Dentre esses pensadores que pensam a ciência nesses termos, temos primeiramente Marx, né, que fez o seu grande livro, né, que é a Crítica da Economia Política, O Capital, que é um livro muito objetivo, apesar de alguns entenderem que aquilo teria uma conotação de panfleto político, né? É lógico, Marx também tinha esse viés de atuação política, tanto é que o Manifesto Comunista é um texto eminentemente político, apesar de ter concepções científicas, mas o Capital é o contrário, é um texto eminentemente científico, né? Que eventualmente tem pontualmente observações em termos políticos, mas é um livro de ciência que leva metodologicamente em conta uma visão crítica a partir da reprodução social. Mais especificamente, dentro das ciências, tem dois pensadores que eu já gostaria de deixar aqui como referência desse campo, que um deles é o próprio Louis Althusser, que é um grande pensador também crítico do pensamento científico, e o outro que nos deixou no passado é o Dominique Lecourt, né, que é um grande pensador crítico das ciências. E, para não falar que eu não falei de alguém muito importante, dentro do caminho não tecnicista, que não chega a ser crítico, mas influenciou muito o pensamento crítico, que influenciou muito Dominique Lecourt, que influenciou muito Althusser, temos o Gaston Bachelard, que é muito conhecido aqui no Brasil, e tem o livro dele de referência, que é A Formação do Espírito Científico. Então, os três caminhos, tecnicista, não tecnicista e o crítico, e os quais iremos retomar na 12ª aula. Lembrando, né, aproveitar minha posição de coordenador aqui também, né, mas lembrando que na quarta-feira da semana que vem teremos o Dr. Rodrigo Sintra, né, não é isso? E, bom, eu já estou encerrando aqui, retorno a palavra para o professor Luiz Manuel. Mesmo como coordenador também, eu tenho que fazer o professor Antônio como coordenador, ele tem que ouvir os nossos agradecimentos pela participação no curso. A sua aula foi extremamente importante por se inserir nesse módulo terceiro, que é o módulo de transição do pensamento da Idade Antiga, Idade Média, pelo Renascimento, ingressando na Idade Moderna.
e por um tema que é um tema estrutural da reflexão da ciência do conhecimento, que é a entrada no capitalismo. Então, esse módulo 3, que está organizado em 2 aulas, ter a sua primeira aula do jeito que nós tivemos a oportunidade hoje de usufruir, tanto detalhamento histórico, quanto tanto embasamento, foi realmente um privilégio. Não à toa aqui nos registros, aqui pela plataforma digital, tem vários agradecimentos e parabenização pela aula. E convido a todos, então, para que possamos continuar na quarta-feira que vem com a segunda aula do módulo 3, dando continuidade a esse processo de transição para a Idade Moderna. Obrigado a todos.